Fala pessoal! A estreia dessa semana aqui no podcast do Futebol na Veia é o lado B europeu, onde traremos notícias do futebol no velho continente que são menos abordados pela mídia. Eu sou a Giovana Monteiro e tenho a honra de apresentar essa equipe incrível de repórteres que manterá vocês super informados. Antes de começar nosso giro de notícias, aproveite e acesse nosso site www.futebolnaveia.com.br, que lá você encontra tudo e mais um pouco. Prognósticos, pós-jogos, o mercado da bola e muito mais. Sem mais delongas, começamos com o futebol grego com Vitor Leonardo e o futebol escocês com Igor Ciconello. A Superliga grega parece estar mais próxima de uma definição na temporada. Neste final de semana, em partida válida pelos playoffs finais, o líder Olympiacos venceu outra e se aproximou ainda mais do título. Jogando nos seus domínios, a equipe do Pireu não deu chances ao Aris e praticamente definiu o jogo no primeiro tempo em apenas 11 minutos. O placar foi aberto com o Camara, após erro da defesa adversária, aos 26 minutos. Logo na sequência, na saída de bola do Aris, o time de Pedro Martins retomou a posse no campo ofensivo e novamente Camara saiu na cara do gol para marcar o segundo dele. Por fim, aos 37 minutos, novamente Camara apareceu. Dessa vez foi garçom e serviu o Massouras para fazer 3-0. Na segunda etapa, os visitantes conseguiram diminuir com o nigeriano Ideye, mas a reação parou por aí. Ainda teve tempo de, no fim do jogo, Fortunes perder um pênalti para o Olympiacos. Agora, o líder do campeonato chegou a 72 pontos, 17 a mais que o vice-líder AEK Atenas, e está próximo de comemorar o 45º título de sua história. Já o PAOK, que começou a rodada na vice-liderança, não conseguiu sair do 0-0 com o Panathinaikos. Esse foi o segundo tropeço em casa nesses playoffs, pois já havia perdido para o líder Olympiacos na semana passada. Com isso, a equipe de Salônica perdeu a vice-liderança para o AEK Atenas, que venceu o OFI Creta no domingo. Vale destacar que os dois primeiros colocados da Superliga grega disputarão os playoffs da Champions League da temporada seguinte, enquanto o terceiro e quarto se classificam para a Europa League. Por fim, no jogo entre Atromitos e Lamia, válido pelo playoff da permanência na primeira divisão, o destaque foi o lateral direito Rodrigo Galo. O brasileiro marcou um belo gol de falta no último lance do primeiro tempo para os mandantes, e na sequência quase deu uma assistência também. Já no fim do jogo, ele fez um cruzamento preciso para a cabeçada do companheiro que explodiu no travessão. Agora, o Atromitos está em segundo no playoff da permanência com 33 pontos. Eu sou o Vitor Eduardo e estes foram os destaques do futebol grego para o lado B europeu. Um abraço e até a próxima semana. E vamos às principais notícias do futebol escocês. Como já foi noticiado em podcasts anteriores, a temporada do futebol escocês chegou ao fim, com o Celtic campeão nacional mais uma vez. Porém, a temporada seguinte já começou agora. O mercado da bola segue muito agitado. A mídia norueguesa relata o interesse da Inter de Milão e do Leicester City em Christopher Adger do Celtic. O Dundee United está interessado no atacante Johnny Hayes, ex-Celtic. E essa semana, após a parada por conta da pandemia do coronavírus, o Celtic e o Ross County retornaram ao Flames. O prêmio de melhor jogador jovem do ano na Escócia foi para Lewis Ferguson, uma grande revelação. E algumas fontes colocam o atacante do Ross County, Ross Steer, na mira dos Rovers nesse verão. O atacante fez 21 jogos na Premiership e 7 gols. Tem apenas 23 anos e gigantes da Escócia, como o Celtic e os Rangers, demonstraram interesse. O Montreal contratou o atacante Wild Caledonian do Inverness, Jordan White, por 2 anos. Eu sou Igor Ciconello. Faltando poucas rodadas para o campeonato grego se encerrar, o Olympiacos está praticamente com a taça nas mãos, né? E que grande revelação trouxe a Escócia nessa temporada com o Lewis Ferguson. Bom, agora seguimos com o Leandro Silva nos informando sobre futebol sueco e com o Caio César trazendo as notícias do futebol austríaco.
boletim semanal do futebol sueco vem com o início das atividades esportivas no país. Assim, a primeira divisão do futebol da Suécia deu o pontapé inicial para a temporada. E na sua rodada de abertura, destaque para a vitória do atual campeão Djurgården por 2-0 fora de casa contra o Sirius, confirmando seu favoritismo. No complemento da rodada, vitórias do Hammarby, Elfsborg e Norrköping e o AIK Solna, um dos favoritos para a conquista dessa temporada do sueco. E nesta segunda-feira, mais 3 jogos, fechando a primeira rodada da competição. E para encerrar, o IFAB, Conselho da Associação Internacional de Futebol Americano, fez algumas alterações na regra do jogo, mudanças introduzidas na Suécia ao futebol masculino nas 3 principais divisões. Ao total são 14 regras incluídas. Vale ressaltar 3 delas: a modificação na interpretação do impedimento, bola no ombro não será caracterizado como pênalti e a punição mais rígida a qualquer violação do goleiro na hora do pênalti. Essas foram as notícias da semana do futebol sueco. Sou o Leandro. Partindo para as notícias do Campeonato Austríaco, tivemos 2 rodadas desde o último podcast. Pela rodada 25, o Wolfsberger foi surpreendido em casa pelo Hartberg, equipe que já havia surpreendido o Lask. A equipe visitante venceu por 4-0 na zona de classificação. Enquanto isso, em um confronto direto pelas primeiras posições, o Lask recebeu o Rapid Viena e foi derrotado por 1-0. Desse modo, os vitoriosos abriram 4 pontos para a equipe adversária. Seguindo com o líder do campeonato, o Salzburg visitou o Sturm Graz e não tomou conhecimento. A franquia da Red Bull manteve a boa sequência e aplicou a goleada de 5-1. Destaque para Dominic. O meia anotou um hat-trick e comandou a vitória do líder. Assim, a equipe manteve os 7 pontos de distância na liderança, chegando aos 33 pontos. Na rodada 26, o Rapid Viena recebeu o Wolfsberger e manteve a boa sequência. O mandante venceu por 2-1 e se manteve na vice-liderança. Posteriormente, o Salzburg manteve o 100% de aproveitamento desde o retorno e venceu o Lask por 3-1. Destaque para Patson Daka, que marcou em todas as partidas desde o retorno do campeonato. Para concluir, apresentamos as notícias do mercado da bola ao seco. Como principal destaque, a relação entre Leipzig e Salzburg continua em ação. Dessa forma, a equipe alemã já definiu o substituto de Timo Werner. Trata-se do sul-coreano da equipe austríaca. O jovem atacante de 24 anos, Hwang Hee-chang, é o favorito para assumir o setor ofensivo dos alemães. Na temporada 19-20, o jogador já anotou 15 gols e dificilmente permanecerá na equipe. Eu sou Caio César, do lado B europeu, e essas são as notícias do Campeonato Austríaco. Um abraço! Que grande destaque essa volta do campeonato sueco, né? E o favoritismo do atual campeão que segue a todo vapor. E o Salzburg está voando no campeonato austríaco, né? Vencendo os últimos 5 jogos com diversas goleadas. Agora eu passo a bola para o futebol na Suíça com o Gabriel Ricardo, o futebol dinamarquês com Léo Lopes e fechando com o Ian Felipe no futebol norueguês. Fala pessoal! Nessa semana, o futebol na Suíça enfim foi retomado. Mas calma, a Super League volta só no dia 19, a Copa da Suíça que foi iniciada na sua fase quartas de finais. E o destaque ficou por conta do brasileiro Arthur Cabral, que marcou 2 gols na vitória do Basel por 3-2 em cima do Lausanne. Dentre eles, um golaço de bicicleta, que fez o jogador ser um dos assuntos mais comentados no Twitter neste fim de semana. Mais do que ser destaque da classificação do Basel para a semifinal do torneio, a boa atuação do brasileiro fez o jogador ficar perto de obrigar a equipe suíça a comprá-lo ao término da temporada. Segundo o Globoesporte.com, o acordo de empréstimo de Arthur do Palmeiras ao Basel previa que os europeus o contratassem em definitivo caso o jogador marcasse 12 gols na temporada. Com os 2 deste domingo, ele já tem 11, ou seja, fica apenas um tento de obrigar o Basel a comprá-lo. O valor previsto para a venda definitiva seria cerca de 4,5 milhões de euros, ou cerca de 26 milhões de reais, sendo que o Palmeiras embolsaria metade do dinheiro e o Ceará ficaria com os outros 35%, com o restante ficando entre os agentes do atleta. No entanto, o valor pode superinflacionar pela procura de outros clubes europeus no passe do jogador.
Pessoal, por enquanto essas foram as principais notícias do futebol suíço nessa semana. Na próxima semana eu trago mais. Meu nome é Gabriel Ricardo e até semana que vem. Se inicia uma nova fase no campeonato dinamarquês. Os 6 primeiros colocados do campeonato terão algumas rodadas para disputar entre si o título da competição e as seguintes vagas para a Liga Europa e Champions League. Os 6 clubes que disputam o hexagonal final são o Midtjylland, líder da competição com 68 pontos, o Copenhagen, vice-líder, o terceiro colocado Aarhus, o quarto colocado Brøndby e o quinto e o sexto colocado Nordsjælland e Aalborg. Os outros 8 clubes foram divididos em 2 grupos de 4, sendo que o terceiro e o quarto colocado de cada grupo no final do campeonato será rebaixado, e as equipes que ficarem na primeira e na segunda colocação serão classificadas para os playoffs da Liga Europa. E os grupos ficaram assim. O grupo 1, do primeiro ao quarto colocado, é formado por Odense, Lyngby, Sønderjyske e Sarpsborg. O grupo 2 é formado pelo Randers, Horsens, Hobro e Esbjerg. A rodada de número 27, disputada nesse fim de semana, já foi válida pelo hexagonal final e pelos 2 grupos que brigam contra o rebaixamento. E os resultados terminaram assim. O Esbjerg venceu o Randers por 4-2. O Hobro empatou com o Horsens em 1-1. Ainda pelo grupo do rebaixamento, o Sønderjyske venceu o Lyngby por 1-0 e o Sarpsborg goleou o Odense por 4-0. Já pelo hexagonal final, o Brøndby empatou em 0-0 com o Aarhus e o Nordsjælland empatou em 1-1 com o Copenhagen. E o líder Midtjylland venceu mais uma vez, agora por 2-0 o Aalborg. Antes de finalizar, eu gostaria de dar o devido destaque ao lateral esquerdo Paulinho, que joga no Midtjylland desde a temporada 2019. Ele chegou em uma transferência junto ao Bahia, onde custou cerca de 3 milhões de reais aos cofres do clube dinamarquês. O lateral vem se destacando no time que é líder da competição e conta já com 12 partidas e 1 gol marcado. Estas foram as últimas informações sobre o futebol dinamarquês de hoje. Leonardo Lopes fica por aqui, obrigado. Desde junho começa oficialmente o campeonato norueguês. A competição sempre se inicia em março e se encerra em novembro, mas devido à pandemia do Covid-19 foi adiada. A forma de disputa é os pontos corridos, e a Elite Serie conta com 16 participantes. O vencedor vai para a repescagem da Liga dos Campeões, já o segundo e terceiro colocado vão para a Liga Europa. Na parte de baixo da tabela, os 2 últimos são rebaixados diretamente, e a equipe que se encontra na 16ª posição disputa a vaga na primeira divisão com os vencedores dos playoffs com os times da segundona. O maior campeão é o Rosenborg com 26 títulos e encara o Kristiansund pela primeira rodada. Já o atual campeão Molde enfrenta o Alensund. Apesar de serem favoritos esse ano, os azuis conquistaram a Noruega em somente 4 oportunidades. Eu sou Ian Felipe. Muito obrigada a todos os nossos repórteres pelas informações. Estamos chegando ao fim da estreia do lado B europeu, então agradecemos a sua audiência até aqui. Mas antes de ir, se você estiver nos ouvindo pelo YouTube, aproveite e já se inscreva no canal, deixe um comentário e dá um joinha. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify ou pelo Anchor, já segue a gente aí. Aproveita também e nos siga no Instagram, @futebolnaveia.br e no Twitter, @FNVBR. E não esquece de entrar no site, viu? www.futebolnaveia.com.br. Lá você vai ficar super atualizado sobre o mundo do futebol. Eu me despeço de vocês, sou a Giovana Monteiro e até semana que vem.